Vos saúdo na santa paz do Senhor Jesus. A nossa vida é cercada de escolhas. Todos os dias, ou quase todos os dias, temos escolhas para fazer. Temos decisões para tomar. Muitas das escolhas que nós tomamos em nossas vidas, elas são aconselhadas por outras pessoas. Muitas das escolhas que nós iremos fazer são influenciadas por outras pessoas. E isso é fato. O ser humano, por si só, ele sempre vai em busca de alguém que corrobore com a sua decisão. É assim para o bem, é assim para o mal, é assim para o certo, é assim para o errado. Nós sempre buscamos alguém para reforçar aquilo que nós escolhemos. E aquilo que nós escolhemos muitas vezes é aconselhado por terceiros, por pessoas que estão à nossa volta. O filho de Salomão, Roboão, teve que tomar uma decisão importante, muito importante, a qual lhe custou muito caro. Salomão tinha morrido e tinha chegado a hora de Roboão assumir o trono. Diante dessas circunstâncias, ele vai a Siquém para ser coroado rei. Siquém ficava a 56 quilômetros de Jerusalém, e o normal era que o rei fosse coroado em Jerusalém e não em Siquém. Mas por algumas revoltas, alguns desagrados por parte do povo de Israel, Roboão, para amenizar mais esta situação, foi até a cidade de Siquém para ser coroado rei. Jeroboão, que era fugitivo nas terras do Egito, pois Salomão investiu contra a vida dele quando soube da profecia. Ele retorna e vai a Siquém e representa uma parte do povo de Israel naquela ocasião. Chegando lá, eles chegam para Roboão, o filho de Salomão, o herdeiro do trono de Davi, e lhes faz uma petição. Salomão cometeu alguns erros na sua vida. Dentre eles, e dentro de muitos, ele estava escravizando alguns judeus. A lei judaica proibia um judeu escravizar um judeu. Mas as construções de Salomão, toda aquela beleza do reinado de Salomão, que chamava a atenção de centenas e milhares de quilômetros de distância, custou um preço muito caro. Salomão começou a fazer de uma forma correta dentro da Constituição judaica, não escravizando os judeus, mas de uma forma amigável, digamos assim. Os judeus trabalhavam para ele, mas no meio para o fim, ou do meio para o fim, Salomão começou a exagerar
na carga que ele estava colocando sobre os ombros dos seus próprios compatriotas, o povo de Israel. O povo estava se sentindo escravizado. O povo estava se sentindo mutilado. O povo estava percebendo que a carga que Salomão tinha colocado sobre os seus ombros era além de uma carga que eles poderiam suportar. E eles chegam para Roboão e dizem: olha, o teu pai, nas minhas palavras, né, tem colocado sobre nós trabalhos pesados, tem colocado sobre as nossas costas uma grande responsabilidade, uma tarefa que nós não podemos suportar. Ele diz aqui no versículo 4, teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Capítulo 12, versículo 4 de 1 Reis. E eles pedem para que Roboão aliviasse essa carga que Salomão tinha colocado nos ombros deles. E então Roboão pede um tempo para então decidir o que ele vai escolher. Então Salomão vai pedir conselho. E ele vai àqueles que aconselharam o seu pai, aqueles que reinaram juntamente com seu pai, os anciãos, os mais experientes. E então Roboão coloca diante deles essa petição que o povo de Israel fez, representado por Jeroboão, para os anciãos, e eles, diante da ocasião, reconhecem que Salomão extrapolou os limites, e então diz: alivia a carga do povo e eles vão te servir, porque realmente Salomão tinha extrapolado os limites, tinha exagerado demais. Não se contentando com isso, Roboão vai aos jovens, aqueles que cresceram com ele, aqueles que estudaram com ele, aqueles que brincaram com ele. E então eles dão um conselho totalmente diferente daquilo que os anciões deram para Roboão. O versículo 9 do capítulo 12 diz assim: aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhes falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. E diante desses conselhos, Roboão toma a decisão de dar ouvidos aos jovens. Diz a palavra do Senhor assim: e o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, e a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel,
provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Desse dia em diante, Israel foi rasgado. A terra passou a existir em duas frentes, norte com 10 tribos e sul com 2 tribos, Judá e Benjamim. Jeroboão passou a reinar sobre as 10 tribos do norte e Roboão, que deveria reinar sobre as 12 tribos, passou a apenas reinar sobre 2 tribos. O que eu quero dizer com isto? As perguntas que eu me fiz. Para quem nós temos pedido conselho? Quem são as pessoas que nós temos aberto o nosso coração? Será que essas pessoas são espiritualmente maduras o suficiente para aconselhar-nos sabiamente nas questões que nós estamos levando a elas? Ou será que essas pessoas são como esses jovens que cresceram com Roboão, desequilibradas nas suas decisões, nos seus conselhos? A quem nós estamos pedindo conselhos? A quem nós estamos abrindo a porta do nosso quarto? Será uma pessoa que tem experiência para nos aconselhar? Será que é a pessoa que tem espiritualidade suficiente para nos aconselhar? Ou são pessoas mundanas que o único conselho que lhes vem à mente é: separa, arruma outro, revida? Para quem nós estamos pedindo conselho? A quem nós estamos dando ouvidos? Muitas vezes nós estamos nas situações que nós nos encontramos por escolhas que nós fizemos. Cuidado, as escolhas que nós fazemos, ela não afeta só a nós mesmos, ela afeta a todos aqueles que estão à nossa volta. Afeta nossos filhos, afeta nossa esposa, afeta nossos tios, afeta a nossa família inteira, direta ou indiretamente. A escolha que nós fazemos hoje é quem vai dizer que tipo de vida nós teremos amanhã. Quais são as escolhas que nós estamos tomando? A quem nós estamos pedindo conselho? Nós estamos nos baseando em conselho de pessoas ímpias ou nós temos procurado o ancião da igreja para nos aconselhar em determinadas circunstâncias? Tem pessoas que não estão preparadas psicologicamente e espiritualmente para receberem de nós ou para ouvirem de nós certas coisas que nós muitas vezes abrimos o coração sem que elas estão preparadas para ouvir. São pessoas que não têm capacidade nem intelectual, nem espiritual, nem moral para nos aconselhar naquilo que nós estamos pedindo conselho. Nós temos aberto o nosso coração, a nossa intimidade com as nossas esposas, com os seus esposos, para pessoas que são desequilibradas, que não têm experiência suficiente, que não são maduros o suficiente, que nem sequer são casados, para pedirmos conselhos que eles não têm noção do que vão falar. Roboão deu ouvido aos jovens. E não é só no sentido de jovens de idade, porque essas pessoas, pelos anos que Salomão tinha, que Roboão tinha, 41 anos quando assumiu o trono, então esse jovem seria na mesma faixa etária de idade. Então não eram tão jovens como nós pensávamos, mas eram imaturos, eram inexperientes, eram as pessoas que não tinham a mesma experiência que tinham os anciãos. E aí nós vamos na vizinha, descrente, que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a verdade, e abrimos o nosso livro da vida, da nossa intimidade, da nossa espiritualidade, dos nossos problemas, e isso só multiplica os nossos problemas em vez de resolver.
Roboão rasgou o reino, porque pediu conselho a pessoas erradas e fez uma decisão errada. Muitas coisas nós culpamos o diabo. Eu estou assim porque é o diabo, é provação. E muitas vezes são as escolhas que nós fizemos lá atrás que nos colocaram num caminho que nos trouxe até aqui. Então as circunstâncias que nós estamos, a vida que nós estamos vivendo, é a consequência de decisões, de escolhas e de conselhos errados que nós pedimos talvez há muito tempo atrás e nem nos lembramos mais. Cuidado com as escolhas, com o que nós vamos escolher. Cuidado com quem você, com quem eu, com quem nós temos aberto a nossa vida. Porque nós temos que, muitas vezes, pedir conselho, sim. Nós temos que, muitas vezes, nós sentimos essa necessidade. É uma necessidade do ser humano. É uma necessidade do ser humano. Mas temos que saber para quem nós estamos abrindo a nossa vida. Não pode ser para qualquer um, não pode ser para qualquer desequilibrado, não pode ser para qualquer pessoa que não tem experiência, para qualquer pessoa que nem sequer conhece a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que não tem intimidade com Deus, que não tem capacidade de nos aconselhar. Só pelo simples hábito de nos abrir, de nos sentir melhor, nós contamos coisas das nossas vidas que deveriam estar fechadas para estas pessoas. E aí as consequências são drásticas. Israel, o Reino do Norte, até o ano de 722, que foi o ano que foi cativo, permaneceu rasgado. E até os dias de Jesus, o reino ainda estava rasgado. Lembra de quando a mulher samaritana disse para Jesus: como tu, sendo judeu, pede a mim água, que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos não falam com os judeus por causa desse contrito, por causa dessa escolha errada. Olhe bem, uma escolha errada que foi feita há muito tempo atrás ainda repercutia nos dias de Jesus. Uma escolha errada que Sara fez, porque Deus disse que daria um filho a eles, uma escolha errada que Sara fez ainda repercute negativamente nos dias de hoje. Então, cuidemos para tomar as decisões certas e pedir conselho às pessoas certas. Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus Cristo.